de alguma forma, um cidadão tem uma função que essa função lhe dá um poder sobre outras pessoas, isso também lhe dá uma chance de aflorar o seu caráter, bom ou ruim. Sim. Concorda? Então, assim, toda vez que você exerce uma atribuição, sua atribuição tem influência sobre outras pessoas, lhe dá poder de exercitar o caráter. E aí, eu lembro de Immanuel Kant, em Metafísica dos Costumes, quando ele diz que ele faz uma diferenciação entre agir por dever e agir segundo o dever. Ele faz uma distinção. Aí ele dá um exemplo, o exemplo que ele dá, ele cita um cidadão que seria dono de uma mercearia e chega um estrangeiro e ele percebe que ele poderia dar o preço que ele quisesse para a mercadoria. E eles têm vontade de fazer isso, mas ele não faz, não porque ele não queira, mas ele pensa, mas esse cidadão pode chegar lá fora e me denunciar, isso pode me trazer consequências ruins, então ele não faz, mas pensando nele próprio e não no outro, não, ele não agiu por dever, ele agiu segundo o dever, essa distinção que Immanuel Kant faz, e dentro de um contexto atual, eu poderia dizer, imaginemos aqui alguém que está no elevador, e vê uma carteira transbordando de dinheiro caída no chão, ele olha e fala, pô, resolvi meus problemas. Ele pensa em se apropriar, mas ele olha e vê uma câmera, fala que não posso fazer isso porque se eu fizer, a câmera filmou, eu vou ser denunciado. E aí ele vai e procura o dono para devolver a carteira, não porque ele assim quis proceder. Então é mais ou menos assim, é aquela coisa que, como diria o ditado, por sua moral você não faz de jeito nenhum, isso é agir por dever, você sabe que você tem um dever moral de agir daquela forma, né? Aquela coisa de, isso eu não faço nem a pau Nicolau, aquele velho ditado, né? Isso eu não faço nem a pau Nicolau, então isso tem a ver com moral. Então quando você fala de ética, de valor moral, realmente isso é uma coisa importante para se desenvolver na sociedade, e eu acho que nesse contexto nós temos sim evoluído. O senhor falou aí dos órgãos de controle, do CNJ, sem dúvida nenhuma, uma conquista muito grande. Quando eu fiz aquela pontuação é porque me entristece, na condição inclusive de advogado, de ver a descrença que a população tem no judiciário, porque efetivamente como cidadão e na condição de advogado, o que eu quero ver é um judiciário em que as pessoas confiem, isso é bom para a sociedade, né? Mas voltando para aquelas barreiras que o senhor coloca em sua obra do acesso à justiça, então a gente viu a questão socioeducacional, a gente viu a questão cultural, e tem um outro que é o custo. Talvez uma das grandes barreiras seja exatamente o custo com o processo que é elevado, né? Nós temos, e tem uma outra coisa que eu observo, por exemplo, assim, a tabela da justiça estadual, ela inclusive é mais cara do que da justiça federal, né? Muito. Ela é mais cara, muito mais cara. Muito mais. Muito mais. Então, é uma barreira, o custo é exatamente isso. A nossa Constituição prevê lá no inciso 74 do artigo 5º, né, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita, né, aqueles que comprovarem necessidade. Como é que o senhor vê esse contexto hoje? Como é que a gente pode transpor essa barreira de acesso à justiça? Bem, primeiramente, o custo do processo tem que ser visto dentro do contexto, primeiramente, daquele custo invisível, não é? Para quem não quer ver, não é? Ou seja, nós temos o custo da sociedade, que a sociedade paga, não é? O contribuinte paga, não é? Então nós temos juízes, toda a estrutura do sistema de justiça, não é? Temos juízes, temos servidores, temos equipamentos, temos prédios, né? Temos manutenção de todo esse sistema que custa muito caro, não é? E que muitas vezes é ineficiente. Ou seja, por que ineficiente? Porque não é suficiente. Ou seja, precisaríamos investir mais em justiça, né? Aí, quando se fala na questão da morosidade do judiciário, essa conta não pode toda para o judiciário, não é? Claro que também o judiciário pode ter problemas de gestão, não é? Mas essa questão não é só do judiciário. Mas eu quero dizer que tudo isso tem um custo, não é? Portanto, um processo custa caro a partir da análise dessa questão do custo, não é? Que isso já representa. Esse é um dado, tá? O segundo dado é que, como esse custo precisa de uma reposição, pelo menos em teoria, não é? Ou em alguma medida, vem a questão do custo do processo para quem está litigando, não é? Sim, fundamentalmente as taxas judiciárias, que, como você disse, a do estado da Bahia é muito cara, não é? Talvez seja uma das mais caras do Brasil. Se torna cara. Isso aqui é uma coisa que eu observo, a depender do valor da causa, a custa pode representar quase 20% do que a parte pretende. E aí é um problema é uma barreira, tá? É uma barreira.
E aí, de todo modo, para quem pode pagar, tá, essa barreira estaria, digamos assim, superada, porque a pessoa vai avaliar, pelo menos em princípio, né, se vale a pena ou não vale a pena litigar a partir das custas. Tem o custo também com o advogado. Né? O advogado é um serviço que custa caro, não é? Não é um serviço barato. Então, o cidadão que pode pagar, não é? Ele paga, porque ele tem que avaliar se vale a pena ele perder aquele dinheiro, porque quem não luta por seus direitos não vai consegui-los, se houve uma violação. Né? Há situações que ele vai ter que fazer isso porque ele é premido a ter que atuar, no caso do processo criminal, ele não vai deixar sua liberdade em risco, mas nos processos de natureza patrimonial, ou mesmo nas questões de família, não é? Ele precisa pagar. Se ele pode pagar, aquela história, quem pode pagar está com o seu problema resolvido. Não é? Nesse particular, vai ter que analisar, é um custo, vai ter certamente uma repercussão nas suas contas, mas é mais ou menos como o serviço de saúde. Não é? Você vai ficar doente e não vai pagar o médico, não é? Então você vai não só pagar, se você pode pagar, você não vai deixar de ir ao médico e vai procurar talvez o melhor, não é? O melhor especialista para aquela área que você precisa. Exatamente. A mesma lógica com o serviço de justiça e a advocacia. O grande problema é aquele que não pode pagar, não é? É aquele que, como já te falei, é um grande contingente da população brasileira. Esse aí, não é? Não podemos estabelecer barreiras, não é? Então, não estou nem falando já do defensor, estou falando das custas, que foi a sua pergunta. Sim. Não pode ter custas para essas pessoas. E os juízes têm que entender que ele não pode criar embaraços. Então, se um cidadão se declara pobre, se ele se declara pobre, né, salvo situações de evidência, não é? Eu vou dar aqui um exemplo bem grosseiro. Se o atleta Neymar pedir assistência gratuita, eu não vou dar, né? Todo mundo sabe que não é o caso de dar. Estou dando um exemplo bem grosseiro. Sim, né? Claro. Então não precisa também ser tão grosseiro assim. Há casos que você realmente vê a situação, né? Mas tem casos que você pode se enganar. Não é? Me lembro que eu tive um processo uma vez, não é? Quando o delegado de polícia ganhava uma ninharia, né? Numa causa que era de grande valor. Eu concedi justiça gratuita a um delegado de polícia do estado da Bahia. Ganhava uma porcaria na época. E a causa era grande. Né? Era uma causa sobre o direito de morar, era um apartamento, sabe, do sistema financeiro, essa coisa toda. Para ele, aquilo ali ia ser muito negativo. Não é? Ele poderia realmente não ir a juízo por conta das custas, num ambiente que as custas não eram tão caras. Não é? Sim, sim. Então, assim, tudo é muito relativo aí, mas considerando que a maioria, tá, é pobre, tá, e se declara pobre, o juiz não pode criar barreiras para dizer, traga a prova do seu estado de pobreza. Não, deixa isso para o contraditório. Na média, na regra, né, o adversário, que é o réu, se é que é o réu, tem o direito de impugnar, não é, de pedir as provas, mas o juiz já se antecipar para criar dificuldades, não é? Para essa porta de entrada, que por enquanto é a porta de entrada, eu acho que é um grande equívoco. Né? Só que muitas vezes o sistema de justiça às vezes cobra isso dos juízes. O Estado, não sei o quê, precisa arrecadar. Magistrado não pode nessa onda. Tá? Magistrado é magistrado. Tá? Então, essa é uma questão, inclusive, fundamental. Estamos falando de um direito fundamental, de um direito humano. Você não pode, portanto, criar barreiras aí. Tá? Sem contar o que vem para frente, o direito a uma perícia, né? Porque se ele realmente pediu, não houve impugnação e realmente pode-se concluir que a pessoa tem direito a um processo gratuito, é gratuito em todos os aspectos. Né? Eu chego até a dizer, né, pode parecer até um exagero, que se a pessoa tiver num nível tal de miserabilidade, o Estado teria que garantir até o transporte para ir para fora. Pode ser algo poético, pode ser algo com muita imaginação, mas é verdade. Nós temos que pensar nessas coisas todas. Não é? A questão do transporte da testemunha, né? Pode ser tão humilde quanto ele que vai pagar a testemunha, ele mesmo, essas coisas não geram dificuldades. Tudo isso entra na questão das custas, né? Do custo do processo. Então, o custo do processo envolve uma série de aspectos e a ideia-chave aqui é essa. Né?
Para as pessoas que realmente são mais vulneráveis, são mais necessitadas, o juiz não pode criar barreiras mais do que aquelas pessoas já têm. Ele tem que criar facilidades e não barreiras. Na sua obra, tem um ponto, e tem a ver com essa sua fala, e que eu comungo perfeitamente. Comungo.